tarde, boa noite. Meu nome é Adriana. Nós estamos aqui para mais um episódio do Essencialmente. Para quem não se lembra, eu sou psicóloga, sou professora, sou pós-graduanda em neuropsicologia e neurociência aplicada à prática clínica. Essa minha amiga Nath, né, que também vocês já conhecem. A Adri, que é nova aqui, que é outra Adri, né? Eu sou a Adriana Tomás e ela é a Adriana Pimentel. Então, prazer, meninas, a gente tá junto aqui de novo pra gente, né, trocar mais um pouquinho de ideias. Tá certo. Bom, meu nome é Natane Zumba, trabalho também com psicologia clínica, com crianças, adolescentes e adultos, né? Também trabalho com crianças no espectro de autismo e comorbidades. Bom, meu nome é Adriana Pimentel, eu sou bacharel em psicologia, não atuo na área, mas eu trabalho como empreendedora, então é um movimento com pessoas o dia inteiro. Isso aí. Então vamos. Hoje a gente vai falar então sobre ansiedade, né, Adriana? Sim, transtorno de ansiedade. Na verdade, não só a ansiedade, mas o transtorno de ansiedade, né? Que, na verdade, é o que causa, né? Que causa os males aí. Porque a ansiedade todos nós temos, ela pode ser positiva, inclusive, né? Mas o transtorno, né, de ansiedade, quando ela vem causando algum mal ou algum prejuízo à nossa vida, né? E como que a gente diferencia isso, meninas? É isso mesmo. Essa é a questão que a gente vai discutir hoje, né? Como que a gente vai diferenciar o que é uma ansiedade natural, né? Que é aquela que até às vezes nos protege, nos faz nos organizar, né? Também a vida. E aquela que nos prejudica. Porque a ansiedade, ela é uma resposta natural do nosso corpo para coisas novas, desafiadoras, por exemplo. Quem nunca fez uma prova e ficou com aquele friozinho na barriga? Ou para uma entrevista de emprego que ficou com aquele, né? Puxa, agora eu vou ter que... vai acontecer? Como que eu vou fazer? Como que vai ser? Né? Isso é uma resposta natural do corpo, porque é uma coisa nova, desafiadora. Mas em que momento isso começa a se transformar num transtorno? Exatamente. Porque, assim, como a Nath falou, a ansiedade natural que a gente apresenta, no caso, é uma questão fisiológica. Então, é uma resposta de luta ou fuga. Então, por exemplo, vai acontecer alguma situação e o nosso corpo já antecipa. O que eu vou fazer? Então, eu vou lutar ou eu vou correr? Exatamente. Então, assim, é uma resposta natural. Mas isso começa a transformar numa coisa que já é psicológica, daí precisa de um tratamento, quando foge disso, quando é exacerbado, é exagerado. Sim, porque ela nos protege, né? Por exemplo, imagina que eu esteja sendo assaltada, por exemplo, e eu ficar muito relax, eu não tenho nenhum tipo de defesa. É claro que em alguns momentos a gente não se defende mesmo, mas isso também é uma organização, né? Que a gente consegue friamente pensar sobre que isso é uma defesa pra gente, né? Então, assim, mas a gente imagina que a gente esteja sendo assaltada ou perseguida, a gente vai ter essa reação que a gente vai correr, né? O coração vai acelerar, o pulmão vai encher de ar, porque é uma defesa do nosso organismo. Mas quando todos esses sintomas eles acontecem no nosso organismo, quando a gente não está numa sensação de perigo, e isso se repete muito, aí passa a ser preocupante, passa a merecer atenção, né, meninas? Sim. Por exemplo, isso que você falou agora do assalto. É uma questão que, assim, aconteceu naquele momento, e daí quando passa a ser uma questão clínica, quando começa a ter esses pensamentos intrusivos de vou ser assaltada de novo, se eu sair, vai acontecer de novo. E até uma situação, falando nisso, que aconteceu até comigo. Eu fui assaltada, não chegaram a me render e tudo mais, porque foi uma situação no meu prédio, só que eu passei dias sem conseguir dormir, ansiosa, pensando, vai chegar a noite, eles vão tentar entrar de novo aqui, e daí já ficava naquele desespero. Então, vai acontecer, e daí o que acontece? O cérebro não para, então você fica ali, e aquele pensamento, não vai acontecer, e daí você escuta um barulho, você já começa a respirar fundo, a ficar ansiosa, mas é uma ansiedade já excessiva, preocupada com o que vai acontecer, se vai acontecer novamente. Começa a acelerar o coração. Exatamente. Começa a mão fica frio. gelada, você sua frio. Então, você fica
E agora? O que eu vou fazer? E nós temos, né, o seu caso aí, faz lembrar até que a gente tem até que falar sobre isso. Nós temos muitas classificações de ansiedade. Sim. Né? Nós temos para a criança ansiedade de separação, nós temos a TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada, e nós temos o transtorno do estresse pós-traumático. Outros também, como fobias sociais, enfim. Isso. Mas esse seu, né, a gente entende que ele está próximo aí de um estresse pós-traumático, né? Porque é de acordo com um trauma, né? Sim. Uma situação de violência que você sofreu, né? Ali, e que fez com que você viesse a perder o sono e ficar agitada achando que isso voltaria a acontecer. E que esse episódio ficava sempre voltando à sua cabeça. Então, assim, existem várias classificações dos transtornos de ansiedade, mas a gente não vai falar de todas mesmo, porque a gente ficaria dias falando, né? Mas a gente vai passar rapidamente quando a gente vê que nem nesse assunto que entrou, que a gente não programou, nada disso é ensaiado, mas que ela trouxe essa... Para exemplificar, né, uma questão de ansiedade. Em crianças, esses sintomas de ansiedade apresenta, nas menores, né, vamos dizer, apresenta como medo do escuro, ou a criança começa na idade escolar, começa a não querer ir para a escola, essa recusa de ir para a escola. Então, são alguns sintomas. Aí, para ir para a escola, fica com dor de barriga, dor de cabeça todos os dias, não quer fazer atividades, né? Então, são as formas também que apresentam em crianças menores, né? Sim. E já em adolescentes, são isolamento, eles ficam muito isolados, né? Também apresentam essa questão de dores de cabeça. Tem um pouco ali daquela fobia social de não querer estar com outras pessoas. Porque nessa fase, né, a gente já tinha até conversado sobre isso, é uma fase bem complicada, porque é a transição, né? A transição, tá saindo ali da criança, indo para adolescência. Então, ainda ele tá naquele medo de saber, poxa, agora eu sou um adulto ou sou uma criança, então ele não sabe muito bem em que pé que ele tá. Ao mesmo tempo que ele quer autonomia, sair um pouco da cola dos pais, ele tem aquele medo de dar tudo errado, né? De não ser aceito, né? Porque ele está numa fase de construção. A adolescência é uma fase de construção. Então, ele está na construção de quem ele é, do que ele vai ser, da formação dele. Então, a gente pode até dar um exemplo no filme Divertidamente 2, que daí a Hailey, ela vai para uma escola nova, então ela tem toda aquela apreensão de que como eles vão me receber, se eu vou ter amigos, se eu não vou ter, e quer fazer parte de um grupo. E daí, naquele momento, tem um certo momento do filme que ela começa a ficar ansiosa, mas a ansiedade dela já ultrapassa. Por quê? Porque ela começa a se perder e ela quer ser, vamos dizer assim, o que ela não é. Ela tem uma personalidade e ela quer tentar se enquadrar, se encaixar naquele grupo de amigas. Isso. Então, ela começa a se perder. Então, ela não sabe mais quem ela é, a essência dela, né? Esse filme, ele mostra com a Riley, ele mostra também que ela passa por alguns tipos de transtorno. Sim. Embora a gente fale assim, a gente tem tipos que têm características de transtorno, mas às vezes a gente vê alguns deles se misturando também, né? A característica de um estar em outro transtorno, isso aí não é tão assim, separadinho, tão organizado assim. Mesmo porque nós somos seres humanos, né? Nossa mente ela não é organizada nem para a vida, menos para um transtorno ou alguma doença. Então, acontece sim. Também tem momentos onde a Riley ela está numa competição e ela tem uma crise de ansiedade. Esse filme é bem interessante. Ele mostra, na verdade, todas as emoções, né? Sim. A raiva, o medo. E o medo, né? É uma parte disso, né Nath? O medo... E ela tá ali na adolescência, lidando com todas essas emoções novas. Inveja, porque ela vê aquela amiga que tem um cabelo mais bonito. Ela quer passar segurança, mas ao mesmo tempo ela é muito insegura, porque ela não sabe se ela vai ser aceita. Num certo momento parece que ela pinta o cabelo pra ficar parecida, né? Pra poder se encaixar. Então isso é um pouco do que a gente vê. Ter o pertencimento ao grupo, né? Que a gente, como professora, você deve ver bastante, assim, na escola. Essa fase mesmo, assim, de tentar se engajar em um grupo. E a insegurança de será que eu vou ser aceito dentro desse grupo, né? Sim. Então, acho que os adolescentes vivenciam bastante isso.
na nossa época de escola, a gente vivenciava isso dentro ali do horário escolar, ia para casa, belezinha. Hoje não. Hoje a gente tem as redes sociais. As redes sociais, então, essa insegurança, isso é constante, porque você sai da escola, mas ao mesmo tempo a escola não sai de você, porque a rede social tá ali. Então tem alguém te olhando, te julgando. Comparação com os amigos. Eu tenho ele. Meu amigo tem um iPhone, então eu preciso também ter. E daí isso vai criando aquela sensação de ansiedade. Mas por que eu não tenho? E eu quero, e daí vai para os pais. E como que os pais também tratam essa questão em casa? Se tem essa rede de comunicação que, no caso, seria uma tríade entre a psicologia, a escola e o aluno. Sim. E falando nisso, né, nessa tríade aí, né, é importante, né, essa parceria psicologia, escola, família, no caso. Sim. Não só o aluno, mas a família do aluno presente. Sim. Por quê? Tem aí agora uma proposta de que as redes sejam regulamentadas, né? Espero. E também de que os pais sejam responsáveis pelo acesso dos filhos. Então, não adianta eu dizer que tenho 18 anos e fazer, como é muito fácil fazer, né? Uma conta no Instagram ou em qualquer outro dizendo que eu sou maior de idade, porque ninguém vai confirmar isso. Agora tem que ser os pais, aí parece que vem alguma coisa nesse sentido que é muito importante para ter essa regulação, no caso. Mas eu vim até falando agora, porque quando a gente citou o medo, né? Porque o medo e a ansiedade, eles são muito parecidos. Não é? Estão sempre de mãos dadas ali, sim, né? Porque em crianças menores, o medo é um sintoma também da ansiedade, né? Sim. Não que deixe de ser, né, no adolescente. Porque tem medo de ser aceito, medo de passar na prova, passar de ano, ter um bom desempenho escolar. Então, quando esse medo está exacerbado, realmente pode passar a vir a ser uma ansiedade ou um transtorno de ansiedade. E isso vai depender muito de como os pais lidam com essa questão de desempenho escolar. Porque estão acompanhando, né? Tem uma rede de apoio em casa. Exatamente. Sim. Se tem aquela escuta ativa que a gente fala. O que é a escuta ativa? É você escutar o seu filho sem julgar e depois você reforçar. Por exemplo, meus amigos não me aceitam. Eu falo assim, escuta tudo que ele tem para te falar, sem julgamento, e depois você confirma o que ele falou, né? Porque é uma escuta acolhedora também, que é necessária desses adolescentes, né? E muitas vezes eles falam, olha, eu converso, né? E quando eu vou falar, meu pai e minha mãe me julgam de uma forma assim que eles nem escutaram o que eu falei. Eles se sentem invalidados, né? Porque ainda existe esse termo, né, da aborrecência. Então, eles se sentem invalidados. Eu vou falar, mas meu pai não vai ouvir, minha mãe não vai me dar atenção. Então, o que está faltando para esse adolescente ou para essa criança em transição, né? E até essa questão na escola da tríade, precisa existir isso, né? A escola ter, vamos dizer, ferramentas para ouvir essa criança, né? Eu acredito que você que está na escola como professora, você vê muito isso, né? Sim, a gente até comentou sobre isso no último podcast. E, assim, eu ia até falar nisso agora, porque, assim, eu acho a necessidade de mostrar para os pais, né? Instruir os pais, ter essa orientação parental com um certo conhecimento. Porque por mais que a gente tenha acesso às redes, às informações, eu acho que às vezes a gente tem muito conteúdo e muito conteúdo de baixa qualidade. Então, assim, ter um profissional que vá ajudar os pais a entender o que é ansiedade. Porque às vezes os pais dizem que os filhos são ansiosos e eles não são ansiosos. Às vezes os filhos falam que estão sentindo sintomas de ansiedade, falam assim, para que isso agora tudo é ansiedade, isso é frescura. Então, assim, para validar, sim, mas para também entender quando aquilo não é uma ansiedade, né? É claro que se for necessário buscar uma ajuda profissional, mas é interessante que eles conheçam, né, o que é uma ansiedade. Por exemplo, eu estou numa expectativa de um passeio da escola, isso não é ansiedade, isso é expectativa, o nome já diz. Sim. Né? Freud já separava, né? Expectativa ansiosa, né? Daquele outro sofrimento. Mas, assim, ele já separava isso, porque já se estudava a ansiedade, mas com outros nomes. O próprio menino Hans, ele foi estudado, né? Nesse tempo, assim, foi evoluindo. Então, assim, existe isso, uma expectativa, os pais entenderem, meu filho vai passear, né? E quando é os pequenininhos, a gente não precisa nem falar sobre isso, a gente não precisa dizer, você vai passear tal dia 30, lá do outro mês, a gente vai... Não, pra quê?
ele nem conta o tempo direito. Não então, sabe. Né? Exatamente, não sabe. Ele não sabe quando é o final de semana, não sabe quantos dias ele vai pra escola. Por exemplo, né? Meu filho, ele pergunta, mamãe, hoje a gente tá de folga? Não, hoje ainda é segunda. Então, eles não têm essa noção de tempo ainda. Pra que falar? Né? Só vai criar uma expectativa ali que, de repente, pode se tornar, assim, uma ansiedade, alguma coisa do tipo. Então, ter a gente como adulto, né? Como pais, ter essa noção. E realmente, assim, em que momento que aquilo realmente é ansiedade? Porque a gente vê crianças chegando no consultório, o pai falando, ele é muito ansioso. Tá, mas em que momento ele ficou ansioso? Ele ficou ansioso porque ele ia pro Hopi Hari e aí ele não conseguiu dormir à noite. Tá, mas é um evento fora do normal. Sim. Não é uma coisa que, né? Rotineira, então, né? Não é uma rotina da criança ali. Então, o que a gente tem que ficar como alerta? Qual que é, né? É o tempo que isso vem ocorrendo. Em quanto tempo ele tá perdendo sono por conta de uma prova ou por ir para a escola. Então, a gente ficar atento a esses sinais, né? Essa questão do tempo é importante. Sim. No caso, o DSM-5-TR, ele já fala sobre isso, né? A durabilidade. A durabilidade, que é de 3 a 6 meses. Tem que ser realmente algo que seja frequente. Então, aqueles pensamentos... alguns dos sintomas que apresentem frequência. Exatamente, né? que apresentem frequência durante este período, né? Sim. No mínimo de 3 a 6 meses. Não é algo que gere uma expectativa de um passeio e foi de um dia para o outro. Né? É porque parece que é banalizado a palavra ansiedade. Exatamente. É muito banalizado. Tudo tá ansioso, tudo, sabe? Então, ficou um pouco banalizado. Então, por isso que às vezes eu acho que até confunde mesmo, porque quem não tá dentro ali, de repente não tem a noção, fala, não, eu acho que realmente meu filho tá ansioso, ele não tá conseguindo, né? Uhum. Então, ficou um pouco banalizado o termo, mas a gente tem meios de verificar, né? Tem o DSM pra gente ver, que o DSM é me ajudem a palavra... É um livro onde a gente vê é um manual de diagnóstico. Isso, um manual de diagnóstico, onde a gente vê os transtornos e tem ali as especificidades para a gente poder falar, fechar o martelo. Sim, é um diagnóstico, né? Então, é banalizado, mas a gente tem que olhar... Tudo eu acho que a gente tem que olhar com um pouco mais de atenção, né? Não deixar assim tão banal também. Sim. E a gente fala sempre muito sobre a educação, sobre muito o que acontece na escola, né? Eu tenho essa experiência. No último, a gente estava com uma outra educadora que também tem essa experiência. Então, por isso que a gente coloca, né? Que às vezes a escola, ela faz uma ponte, né? Entre muitas coisas. E seria, na verdade, muito interessante que os pais conhecessem algumas coisas sobre esse assunto. Mas é o que eu falo, eu conheço as limitações da escola, que eu sei que tem um calendário apertado, que às vezes é difícil trazer os pais, porque eles não conseguem ir porque estão trabalhando. Por mais que a gente fale, olha, você tem direito a um atestado de comparecimento porque era uma reunião. A empresa respeita isso? Geralmente não. Então, as pessoas ficam com medo, então elas faltam mesmo. E é muito difícil essa comunicação com os pais. Mas é muito frequente que os alunos apresentem sinais de ansiedade na escola, né? Sim. E isso que a Adri falou sobre as redes sociais, a Nath falou também sobre as redes sociais de os alunos estarem... o tempo inteiro sendo vistos e o tempo inteiro mostrar quem são e validando a própria identidade, tendo a necessidade de que a sua identidade seja validada para o grupo, pela sensação de pertencimento, né? Acaba, sim, até as curtidas, né? Do Instagram. Eu postei um conteúdo ali, eu vou ficar ali. Será que... eu acho que essa foto não tá boa, porque ninguém tá curtindo. Verdade. Né? Essa foto não ficou legal. Ou sim, não, eu não sou bonito mesmo, né? Porque o fulano posta e um monte de gente curte. Eu posto e ninguém... Então, tem essa questão da comparação na adolescência. Além das questões que a Adri também citou, de transição, né? Tem a transição da maturação sexual. Eu percebo na escola que todo mundo quer namorar.
Então, esse pertencimento é ter um namorado. E aí você vê os casaizinhos se formando com a da outra sala. Tem a maturação sexual, o corpo que tá mudando, tem os hormônios que estão mudando. Bombando, né? Sim, hormônios porque bombando. nessa fase é difícil, tanto para os meninos quanto para as meninas. Então, assim, são várias mudanças acontecendo no corpo desses adolescentes. É uma explosão, na mente. né? É uma explosão de tudo. De De sentimentos novos, né? Sim. Sentimentos novos, hormônios. hormônios. E aí, muitas vezes não sabem como lidar com isso. E aí, o que acontece? Explode também, né? Sim. Irritabilidade lá no teto. Eu vejo os casaizinhos se organizando e tem um grupo que é especificamente de quem tem namorado ali. Você consegue perceber que eles falam sobre isso, né? Então, as meninas que têm namorados, então elas falam, mas que o fulano, né? Você vê eles conversando assim, então parece que quem não tá ali naquele meio não pertence ao grupo. Então, assim, é uma fase que é tudo. É a questão, né, do relacionamento na escola com amigos, são os namoros. No caso, lá do finalzinho do ensino médio, né? Ou até mesmo no início, o que eu vou ser? Né? A minha mãe quer que eu faça tal curso. Eu não gosto disso. A cobrança para que você seja, né? E uma pergunta, Adri. O que você vê, assim, na escola? O que a escola pode fazer por esse adolescente? Ou se a escola tem algum programa que favoreça a escuta desse adolescente para entender o que ele está sentindo, o que está acontecendo, para poder avaliar aquele adolescente dentro da escola? Então, a gente tem, né, depois aí da pandemia, agora, recentemente, foi colocado, né? Eu até citei isso no último podcast, que, assim, existe... Tá? Existem profissionais que estão para atender. Só que de forma... Que forma isso acontece? O governo do estado colocou profissionais para atender as crianças, os adolescentes. Então, agora eles estão amparados? Não estão amparados. Eles têm um acolhimento, às vezes. Por quê? Esse profissional, ele não está para a escola, ele está para algumas escolas. Então, ele circula entre escolas. Entendi. O tempo dele é super pouco, então ele vai fazer o quê? Rodas de conversa. As rodas de conversas, elas acontecem na escola, né? Já é esse modelo que é, né, para a escola, a gente sabe disso, que é dentro desse modelo que deve acontecer. Muitos não se abrem na roda de conversa justamente por conta do colega que vai ouvir. Sim. Que são rodas de conversa, eles me procuram às vezes para falar isso. Mas existe, né? Só que não é suficiente. Entendi. Não abarca a demanda que precisa. Sim. Porque tem muitos casos. E você começa a identificar esses casos, você identifica um caso, e não são transtornos só de ansiedade, são vários tipos de transtornos. Sim. Todos que você possa imaginar. Então, do transtorno de ansiedade mais leve a uma fobia social, né? Um mutismo seletivo, outros, né, que eu nem vou citar, mas assim, que tem todo tipo de transtorno. E tem depressão, enfim, dentro da escola. Então, assim, não é suficiente o que é feito, não é. Eu perguntei porque... Já falando nessa questão da ansiedade, né? Quando eu estava em período de estágio, a gente começou com essa prática da roda de conversa, né? Nas escolas. Então, como a gente falou da escutativa, então a gente percebeu que isso favoreceu muito os alunos, né? Porque, lógico, são pessoas diferentes e ambientes diferentes, né? Então, ali eles conseguiram se abrir, falar sobre o que estavam sentindo. No começo, gerou aquela tensão. Não vou falar porque meu amigo está aqui do meu lado. Vai ouvir a minha história. Mas, a partir de algumas dinâmicas, eles começaram a se abrir, a falar realmente o que estava acontecendo tanto ali na escola como no ambiente familiar. E a gente vê que o ambiente familiar também favorecia para as questões de ansiedade, porque o que está acontecendo na casa daquele aluno? Por que ele está chegando na escola dessa forma? O que está gerando, por exemplo, no caso hoje, o assunto da ansiedade? O que está gerando ansiedade nessa criança? O que o professor está percebendo? Então, ali, eles
começavam a literalmente desabafar e falar da vida social deles, o que estava acontecendo. E a partir de algumas dinâmicas isso foi melhorando. Então e eles falavam, né? Alguém agora está ouvindo a gente. Sim. E você vê como é importante ter uma roda de conversa, mais uma roda de conversa contínua ali, né? Sim. Não uma a cada 2 meses, porque era um acompanhamento que vocês faziam semanal. Então, ali, no começo, todo mundo fica, assim, meio tímido, meio com medo de falar. Só que depois que começa a falar, cria uma empatia pelo outro, vê que o problema do outro também pode ser parecido com o meu. Sim, cria um vínculo, né? Cria um vínculo ali no grupo, o quanto que é importante, né? Essas crianças serem escutadas dentro da escola. Porque ali tá todo mundo no mesmo barco. Sim. Todo mundo tá com os mesmos sentimentos, todo mundo tá com a mesma explosão de hormônios, problemas familiares, de repente, né? De repente do local que for, né? Então, assim, a importância de ter uma roda de conversa, mas que essa roda de conversa seja semanal ou mensal, para criar-se esse vínculo e as crianças ali poderem falar mesmo e ter confiança, né? Para poder expressar os sentimentos ali. Sim, a questão das universidades, né? As escolas abrirem campo para as universidades é importante mesmo, porque ajuda, né, a abarcar a demanda que a escola tem, e que é uma demanda muito grande. Mas, a gente falando nisso, que são eventos pontuais, aquelas pessoas elas vão, né, as universidades continuam mantendo o projeto, e isso é uma troca, né? Mas, assim, deveria ter o profissional que ficasse na escola, dentro né? Mas dentro do que é possível, tem uma grande importância, né? Assim como o psicólogo que a gente tem na escola tem grande importância. Mas, né, está bem longe do adequado. Do que seria ideal, né? Do mundo ideal. Sim. E, na verdade, né, nós temos um estado bem rico, né? Daria para ter, Sim. né? Daria, a gente, né? Exato. Mas aí são outras Dá para investir na educação, na saúde mental, dentro das escolas. Não seria uma coisa, acho que, tão difícil de se fazer dentro do estado mais rico do país, né? Sim. O ganho para a sociedade seria muito grande, né? Porque nós somos aí dos países que estão um recorde em ansiedade, né? Dentre outros transtornos. E muitas delas iniciaram na infância. Então, geralmente, quando uma pessoa ela tem o transtorno de ansiedade na infância, e isso pode ocasionar em transtornos na vida adulta, né? Então, seria muito importante que a gente cuidasse da infância com um pouco mais de carinho, né? E a gente sempre fala muito de escola, né? E tem a participação da família e essa questão toda, mas a família, né? Às vezes, querendo ser presente, às vezes a família, ela exagera também nas cobranças. A gente até falou sobre isso também. Isso também gera muita ansiedade. Sim, tem que estudar para a prova, né? É para me proteger de uma nota ruim, né? Para evitar que esse mal aconteça. Mas, né? Quanto que isso é importante para eu, às vezes, cancelar algum tipo de compromisso. Sim. Para que eu estude para a prova, né? Então, tem escolas, né? Mais de uma que eu sei, que as mães, elas se reúnem mesmo, discutem, e elas param mesmo para fazer essa semana de provas. É um estresse grande para as mães e para as crianças, né? E é claro que isso é um comportamento mais de escolas particulares, né? Do que de escolas públicas, mesmo porque, né, até a realidade social é diferente. Então, assim, mas que é uma dedicação, às vezes, né, que é muito importante, mas às vezes que peca pelo excesso. Sim. E até a questão da superproteção também dos pais, né? Porque você imagina que ali o adolescente, ele tá construindo a sua autoestima, né? Uma fase de construção de autoestima. E aí, de repente, o pai e a mãe têm aquela superproteção, e aí não deixa fazer alguma coisa, e aí ele começa a duvidar de si mesmo, né? Isso também gera uma ansiedade no adolescente. Porque, assim, poxa, é uma construção de crença também. Eu posso, é segurança. Se meu pai me superprotege, não deixa eu sair, não deixa eu fazer as coisas... As atividades, por ir num grupo para estudar,
ou fazer um trabalho, entendeu? Então, isso é uma super proteção que gera insegurança e que cria uma crença nesse adolescente de que ele não é capaz. Consegue, que ele Sim, não consegue fazer. e tem o outro lado, o lado da superproteção, né? Que é o lado que os pais impedem muitas vezes os filhos de terem autonomia, né? E isso gera aquela insegurança que pode vir a ocasionar numa ansiedade. E tem o outro lado da família que deixa correr solto. E a criança que ela não tem regra, o adolescente que não tem regra, ele não se sente seguro também. Porque ele é meio que responsável pelas coisas que faz. Então, quando tem alguém te direcionando, isso te traz segurança. Então, quando o pai, ele sim, né? Ele demonstra a hierarquia, ele coloca, porque a gente não é um autoritarismo, não é uma ditadura, mas é sim uma hierarquia, né? A família precisa disso, como todos os lugares, a criança ela vai encontrar isso. Mas isso também é uma proteção. Então, assim, vou te ouvir sim, vou validar o que você sente sim, que isso é importante, mas colocar regras, né? E para que a criança perceba, inclusive, que algumas regras são para proteção dela, são para que ela não esteja em risco. E isso também causa segurança, isso também evita também essas crises de ansiedade, né? Que é uma coisa que a gente pensa assim, às vezes, tem que fazer tudo, mas será? Né? Vamos ter o meio termo, né? Não tanto a terra, nem tanto ao mar. É que assim, a gente, pais, a gente também tá aprendendo, né? Sim. Então, assim, da mesma forma que a gente tem que segurar ali, colocar regras, a gente também tem que deixar ele um pouquinho solto, assim, para ver até onde ele consegue, para ele ter essa segurança, essa autoestima. Eu sei que não é fácil, eu como mãe eu falo, não é fácil, porque a gente nunca sabe se tá acertando, se tá errando, né? Mas ter esse olhar, assim, diferenciado, ter uma atenção maior pro filho, né? Não é julgamento, faz isso ou faz aquilo, mas assim, você olhar pra criança e ver, não, poxa, tô soltando demais, não, peraí, vou dar uma segurada. Não, poxa, tô super protegendo, eu acho que ele é capaz, né? E a gente soltando aos poucos, né? Deixar a criança tentar, né? Fazer as tentativas. A gente vai percebendo a autonomia, né? Isso. A responsabilidade, enfim. Né? Em algumas ações deles, aí sim eles vão ganhando campo, inclusive dando segurança para os pais e tendo a segurança, né? E até evitando essa ansiedade. Isso é importante. Mas a Nath falou sobre todos estarmos no mesmo barco e eu lembrei de uma questão, né? Que é uma questão social, né? Quando a gente fala de todos estarmos no mesmo barco, no caso da ansiedade, todo mundo tem o mesmo sintoma ali, no caso dos adolescentes, que eles estão todos com os hormônios fervilhando, todo mundo quer namorar, todo mundo quer ser bonito, todo mundo quer ter um tênis legal no pé, né? E a gente sabe aqueles que não têm. Né? E o que é, na verdade, uma ansiedade, né? O que é uma expectativa e o que é realmente a falta. O que é aquela... Porque a ansiedade, ela é isso de preocupação. Eu falo preocupação porque a preocupação é isso, né? Eu me preocupo do que ainda vai acontecer. Mas será que talvez esse adolescente não tenha motivos para ele se... preocupar, para ele não dormir à noite, que é um dos sintomas, né? A questão do sono. Se a casa dele tem alimento para outro dia, se ele tem um agasalho para outro dia, né? Sim. Se existe também uma certa estrutura familiar onde não haja violência, então assim, eu sei que eu apanho, então eu vou estar ansioso porque eu apanho. Eu sei qualquer coisa que eu fizer, eu vou apanhar, ou porque eu vejo uma violência dentro de casa. Então assim, tem vários contextos que vão modificar, sim, esse cenário, que vão causar ansiedade, né? E aí essa preocupação, talvez, ela não seja só uma ansiedade, tem um problema a ser resolvido ali, né? Então, por isso que a escuta ela é muito importante. Sim, até oriento os pais, porque às vezes as crianças vêm falando, poxa, meu pai, sei lá, tá desempregado, eu tô preocupada. Eu falo, não, pera, isso não é um assunto para você. Né? Eu falo pra criança e aí eu oriento os pais, falo assim, olha, esses assuntos, evitem falar perto dos filhos, porque eles ficam preocupados. E não podem resolver. E eles não podem resolver. Quem vai poder resolver é o adulto, né? Então, assim, assuntos de discussões, evitar ao máximo na frente dos filhos. Porque eles ficam com aquilo martelando na cabeça. Sim. E aí, o que eles vão poder fazer? Nada. Não pode fazer muita coisa. É que nem como o Adri falou, a questão até da violência dentro de casa, né?
E daí fica naquela, acredito eu, né? Que fica naquela ansiedade. Eu vou chegar em casa, tô saindo da escola, mas eu vou chegar em casa, vai ter briga. Mas vou ver alguma questão de violência, mas eu vou ouvir algumas questões. E aquilo também vai desencadear uma ansiedade na criança, que vai prejudicar no estudo dela, no convívio social e assim por diante. Sim, é o que a gente falou. A ansiedade, ela, né, sem ser um transtorno, sem ser um motivo de preocupação, ela é para nos proteger. Sim. Quando a gente está sob estímulos o tempo inteiro, que a gente precisa se proteger, o nosso organismo começa a produzir esses estímulos o tempo inteiro. Porque a toda hora eu estou preocupada com aquilo. Porque quando eu chegar em casa, quando for de noite, quando o pai chega alcoolizado, né? Exatamente. Enfim... E aquele hormônio cortisol ali do estresse fica ali bombando na cabeça da criança. E aí, muitas vezes, como que ela faz para esse escape? Irritada, mau humor, né? E aí ela pensa, poxa, se eu tratar mal, falar mal meu pai ou minha mãe ali, de repente eu apanho e tal. E aí fica sempre nesse círculo, né? Vira um looping, né? Por isso que a ansiedade é aquilo, né? Vamos ver se realmente esse medo, ele faz jus ao seu risco. E às vezes as crianças maiores, ela até consegue perceber. Eu tô ansioso porque eu tô com medo. E isso não é normal, né? Não é pra eu ter medo de sair à rua, não é pra eu ter medo de coisas assim, pra eu dormir. Uma criança pequenininha, ela não sabe o que é o medo exagerado e o que é medo que tá dentro do normal. Ela não sabe discernir isso. Então, é o olhar dos pais... Exatamente. Ver se a criança tá mais quieta, o porquê que ela tá quieta, se está acontecendo alguma coisa em volta, se ela tá mais retraída. Então, ela começa a apresentar esse tipo de sintoma, né? E aí é aquela coisa, né, da inteligência emocional. Porque crianças muito pequenas ainda não sabem distinguir as emoções que ela tá sentindo. Sim. Então, é sempre nomear as emoções para elas, né? Filho, hoje aqui nessa situação você tá triste porque, sei lá, perdeu o brinquedo. Filho, aqui você tá com raiva porque a mamãe não deixou você fazer tal coisa. Então, nomear as emoções, porque eles ainda não têm esse discernimento, esse né? discernimento, o cérebro ainda não tá totalmente maduro para entender, né, as emoções. Por isso que eu sempre friso nessa frase, nomeiem as emoções para as crianças, porque elas ainda não sabem o que tá rolando ali, o que tá acontecendo. Eles não sabem entender os próprios sentimentos, né? Então, assim, o medo e a raiva, às vezes, eles estão muito próximos, né? Porque a criança está tendo uma crise, está se jogando no chão. Às vezes, aquilo é uma ansiedade, é um sintoma de ansiedade, e a pessoa pensa, não, é só uma raiva, é uma birra, né? Então, assim, e eles não sabem discernir isso, e a gente... Não que a birra não exista, né? Eles estão... a birra, inclusive, é uma comunicação. Também. Né? Sim. Não que ela não exista. A gente, às vezes, né? Os pais não gostam de birra, mas é uma comunicação. Às vezes, a única forma que aquela criança tem de se expressar Exato. é aquela, né? Sim. E é por isso que você vem ensinando, você tá se sentindo assim, mas a gente pode resolver desse jeito, né? Você vai levantar do chão, né? Então, é aquela negociação, né? Então, assim... entender que muitas vezes uma expressão facial... Quando a gente fala de validar as emoções, nomear as emoções, a gente não está falando para os pais serem permissivos com as crianças. Tipo, você está gritando aqui, ai, filha... Não, você tem que ter a sua autoridade com o seu filho também, que é importante, tá? Porque senão, se você sempre acolher... É ter regras, né? Sim, é o que a gente estava falando agora, né? Existe uma hierarquia, Sim. né? A gente é o adulto da história. Isso. Sim, a gente tem que entender, tem que acolher, mas somos nós que colocamos as regras. Eu acho que o mais difícil é a gente entender que nós somos os adultos, nós temos o cérebro maduro e aquilo ali é um comportamento que a criança não está sabendo como lidar, né? Eu sei que é difícil a gente ficar calma ali na hora, mas nós somos os adultos. E nós somos o controle inibitório deles. Exato. Né? O controle inibitório é justamente isso, de conseguir controlar suas emoções, né? Sem dar show, né? Então, assim, ou de bater sem morder, porque só que isso é um trabalho e a gente... como adultos da situação, ou cuidadores, responsáveis, professores, depende da faixa etária, né? Nós somos quem faz essa regulação. Exato. Né? Tem a regulação externa e tem a regulação interna. Essa interna vai acontecer.
Mas ela vai ter o momento para acontecer quando ele estiver entendendo os sentimentos, como a Nath falou. Vamos ensinar, vamos nomear os sentimentos, né? Mas Enquanto também não deixar isso- rolar solto, né? Enquanto isso, nós somos os responsáveis para a regulação daquela criança, né? Sim. Nós que temos ali, né, que fazer um manejo adequado, tentar conversar, né? Mas não esquecendo da hierarquia, que você é o pai, você é a mãe, você é o cuidador, então você tem Você que é o responsável, né? Sim. ser firme na hora que tem que ser firme, né? Porque tem muita coisa sobre educação positiva na internet. Agora os pais estão fazendo uma salada, né? Eles acham que dar uma educação positiva é não frustrar o filho. E precisa se frustrar. Precisa. Isso faz parte do Amadurece, desenvolvimento. cresce. Né? Nem Precisa. tudo vai ser na hora que E ele a criança quer. vai chorar, gente. Vai chorar porque ela tá aprendendo, porque ela tá fazendo sinapses no cérebro. E dói, porque eu tô acostumada. Meu pai sempre fazia assim. E lá na terapia a tia fez diferente. Porque eu preciso evoluir, né? Porque eu preciso construir esse meu amadurecimento, essa minha autonomia. É importante. Então vai chorar um pouquinho, gente. Mas faz parte Mas do faz parte do desenvolvimento. processo. Chora. né? Inclusive, isso eu acho que ainda é a parte mais difícil, né? Porque assim, meu filho tá tendo crise de ansiedade. É a ansiedade, identificamos que realmente é ansiedade, nós vamos fazer, né, as intervenções, nós vamos fazer aí uma psicoterapia, o acompanhamento, mas diferente de um adulto, né? Que a gente vai instruir esse adulto, sim, a gente vai ouvir, vai acolher, vai entender as causas, né? Vai conversar com esse adulto, aqui a gente vai conversar com os pais da criança e a gente vai ter que saber como que é esse ambiente familiar, como que essa casa é organizada. E muitas vezes essa é a tarefa mais difícil para o psicólogo que lida com crianças e adolescentes, porque é a resistência a mudar a rotina ou mudar uma perspectiva, um jeito de ver alguma coisa, né? Mas acho que é aí que a gente tromba um pouquinho. Vamos mexer nessa casa, né? Como que as coisas estão acontecendo nessa casa, né? Então, assim, tem regras, tem a hierarquia, você está proporcionando a segurança para o seu filho, você simplesmente dita regras e quando isso não acontece, enfim, várias coisas. Para o seu filho ter ansiedade, ele não está dormindo, né? Mas como que essa regra tá tendo discussão na frente dele, essas discussões que a Nath falou, né, de a questão financeira, poderiam estar acontecendo perto de uma criança? Não, né? Até a questão também que vocês falaram do celular, né? Ele não tá dormindo, como você acabou de falar, mas quanto tempo de tela que ele tá tendo? Tem aquele período de deixar ele sem o celular para realmente ter ali o momento do sono dele? Não. Ou aquilo tá gerando também ansiedade nele, porque ele não sai daqui. Eu preciso terminar esse jogo, eu preciso passar dessa fase, então eu fico aqui. E o pai tá regulando isso? Sim, e essa ansiedade, esse tipo de ansiedade também é aquela que eu tenho que estar por dentro de tudo que está acontecendo, eu tenho que terminar isso, né? Então tem a ansiedade que ela é voltada à tecnologia, tanto é que estão surgindo algumas especializações, várias no mercado aí, de saúde mental, que a gente pode falar dessa forma, porque é isso, né? Porque precisa de demanda para atender, né? Precisa de profissionais para atender a demanda por conta disso, por conta do vício de internet. Só que imagina para um profissional. O profissional já sabe o que tem que ser feito, né? Imagina como que é para tirar. O seu pai já levou muitas vezes para a gente fazer isso, porque isso já virou um vício, né? É porque a rotina ali não tá legal. E é um trabalho muito, muito árduo, né? Para tirar, assim. Às vezes o pai ele não quer frustrar o filho ou se desgastar com isso. Mas a gente falou bastante até sobre isso da última vez, né? Sim, falamos. Porque não tem como não associar esse tipo de transtorno com o uso de telas, né? Sim. Então, a gente pode também pensar, então, em formas de como essa pessoa com transtorno de ansiedade pode se regular, né? Com técnicas de respiração, né? Crianças menores, o papai e a mamãe ensinando a cheirar a florzinha só para velhinha, porque é importante eles terem essas técnicas de quando eles sentirem que a criança está numa palpitação, né, já com as perninhas ali tremendo, né, tentar fazer essas técnicas para se regular. Sim, também pode incluir outras coisas como as atividades físicas,
o esporte. Isso também traz essa regulação, porque ela vai ter ali toda uma regra. Então, eu vou ter que seguir ali dentro do esporte. Tudo tem regra. Então, vai aos poucos. Ele vai, por exemplo, essa ansiedade toda que pode estar acontecendo durante o dia na escola ou algum problema familiar ali, ele também pode exercitar, né? Uma atividade que ele consiga desvencilhar, vamos dizer, dessa questão, né? Fora Tirar o foco, que são os pensamentos, né? Que antecipam os pensamentos. Então, tirar o foco. Ai, vai acontecer? Não, eu estou focado aqui, é no esporte. Então, eu estou fazendo esporte. Eu estou fazendo uma caminhada. o gasto energético ali também, que eles estão com muita energia, então fazer um esporte tem essa questão de gastar essa energia também, né? Para não Sim. ficar ansioso. E os hormônios do bem, né? Que a gente fala que quando faz um exercício Bem-estar. físico... Exatamente. Proporciona um bem-estar. Sim, que proporciona o bem-estar e elimina o hormônio do estresse, que às vezes passa ali no dia na escola ou de repente nas redes sociais, vendo. Então, é importante fazer um exercício físico também. Sim, e interessante também pensar que, além de todos, né, a gente às vezes fala, né, tem que ter uma regra em casa, tem que ter orientação, a criança tem que se sentir segura que tem alguém cuidando dela, tem que fazer um esporte é importante, nomear os sentimentos é importante, mas importante também é que você consiga perceber quando está trazendo prejuízo, né, por exemplo, uma criança com ansiedade de separação, né, ela pode ter a questão de desregular o xixi, ela não segurar o xixi. Pode ter a questão de não segurar o cocô, né? Por conta dessa ansiedade de separação. Então, será que eu vou conseguir dar conta de regular isso em casa? Será que não é na hora de buscar uma ajuda profissional? Com certeza. Porque muitas vezes essa ansiedade ela pode progredir para fobias sociais, para outras coisas. Então, muitas vezes, ali só na psicoterapia já dá para regular. Mas quando não, precisa encaminhamento até para o psiquiatra, para acompanhamento. Então, isso é muito importante, né? A gente perceber as coisas e falar assim, beleza, tem algumas técnicas que são importantes, né? De autorregulação, ensinar essa autorregulação, sim. Mas também existe um momento de entender, né, que é hora de buscar uma ajuda profissional, para que isso não venha a se estender tanto e levar para a vida adulta e ter só pioras, né? Porque as fobias sociais, elas são muito mais comuns do que se pensa, né? Os transtornos de pânico são muito mais comuns do que se pensa, né? E acho que são das mais graves, né? Agora, a fobia, transtornos diversos que a gente tem dentro do espectro ali, falando do que é uma ansiedade, né? Porque tem vários, né? Sim, sim. Eu acho que também para adolescentes, né, que eles gostam de música, artes, expressões artísticas, também fazem com que eles possam se regular. É claro que tem que ter um olhar dos pais, né? Como a Adriana falou. Né? Se você vê que está passando ali, que isso não está sendo o suficiente, é óbvio que você tem que procurar uma ajuda, além do psicólogo. Até se estiver passando psicoterapia, provavelmente o psicólogo vai orientar os pais, né? Se estiver passando, né? Mas ali, arte, música, é uma forma também de expressar as emoções que ficam reprimidas ali para esses adolescentes. Então, fazer um caderno, que a gente já até tinha comentado, né? Fazer um caderno dos sentimentos, né? Que ali você pode colocar várias coisas que acontecem com você durante o dia, né? O diário das emoções que a gente falou. Diário das emoções, né? isso que você pode colocar ali e se expressar de alguma forma. Porque às vezes não consegue falar. Não tem com quem falar. Mas ali você já consegue se expressar de alguma forma, né? Sim, isso é bem importante. A questão também da família, né, que a gente já tinha citado 1000 vezes, mas a gente também tem que falar que para essa criança ela desenvolver um enfrentamento, ela também tem que perceber como esses adultos lidam com esses enfrentamentos da vida. Então, muitas vezes a gente é modelo para isso, né? Então, assim, temos problemas, sim, a gente vai ensinar, assim, esses enfrentamentos, mas, assim, sendo modelo, né? A gente é muito mais
no que a gente faz do que a gente fala para eles. Eles vão muito mais observar como que a gente age. Né? Sim. E como que é que você enfrenta esses problemas, né? Como que você também enfrenta? Porque, na verdade, aos poucos, você vai ter que ter esses enfrentamentos, desses medos, né? Mas é claro que a gente não vai fazer isso de forma irresponsável. A gente vai precisar de um profissional para ajudar. Mas é importante também que eles tenham bons exemplos de enfrentamento e que você mostre para eles que você também sofre com essas coisas. Por exemplo, você percebeu que o seu filho está tendo algum sintoma sobre ansiedade. Você não fala, nossa, mas você não para de fazer isso. Ou é frescura. Então, validar, mas assim, senta com ele, né? E dá exemplos, né? Muitas vezes na psicoterapia mesmo a gente usa isso, né? Porque a gente também tem os nossos exemplos. Falar assim, olha, quando eu tinha a sua idade, eu também sentia isso. Né? Sim, tá validando o sentimento dele. Você está validando que aquilo é verdade, que você também sentiu, né? E que você teve formas de enfrentar. Então, você está conversando de igual para eles, assim, nesse momento é importante, mostrando que você sentiu isso, então que você acredita que ele esteja sentindo isso, mas que tem formas de enfrentamento. Resolver. Né? Então você conta como que você superou, enfim, né? Para ele se sentir também que ele também não é um ET, né? O que ele está sentindo, que outras pessoas sentem, né? E que isso é normal, que pode ser uma coisa transitória, né? Que vai ter jeito, né? Porque às vezes ele não quer nem falar sobre o que sente. Porque eu lembro muito quando eu era adolescente, parecia que os problemas nunca iam ter soluções, né? E aí eu tomei muito pra mim que, tipo assim, é um dia após o outro. Mas isso foi com amadurecimento, né? No momento ali que eu era adolescente, pra mim parecia que ia acabar o mundo. Um problema que eu tinha que às vezes que pra gente hoje que é adulto é bobeira. Mas quem tá vivendo aquilo ali, na adolescência, naquela fase de insegurança, não é bobeira. Então eu lembro que quando eu era adolescente, nossa, um problema desses pra mim ia acabar o mundo. E aí, aos poucos, eu mesmo fui... Não, peraí, não é bem assim, né? Então, eles estão nessa fase. Então, eu acho que é importante, sim, a gente falar... Já passei por isso também. É validar, né? Porque, às vezes, a gente fala... valide. Mas como, né? Então, assim, falar... Eu já passei por isso, eu te entendo, né? Vai dar tudo certo. Eu sei que agora parece que não vai dar certo, mas vai acontecer, né? Você vai passar por isso. E eu acho que isso é uma das formas que os pais podem utilizar. Sim. Essa validação. Eu lembro já de ter aplicado prova para aluno e aluno começar a sair da sala passando mal, assim, eu não vou conseguir. E eu falo, não, pode sair, né? Depois você vai sentar. Eu acho que isso falta um pouco, né, na educação. Porque tem gente que treme só de falar que é prova. Ou uma apresentação. E aquilo ali, né? ou apresentação. A apresentação é pior e ainda. aquilo ali não vai te falar se você é bom ou se você é ruim. Exatamente. Né? Então, eu acho que também tem que haver, né, formas diferentes. Sim, existe, sim, né? Você dá essa chance para ele, né, de fazer o enfrentamento, mas naquele momento você não pode fazer mais nada. Aquela crise já está acontecendo de ansiedade, você já colocou a prova o que fazer, na né? mesa dele e você não vai ensinar ele naquele momento a fazer o enfrentamento. Isso é uma coisa que é uma conversa para depois, que você vai trazer. Então, naquele momento, você alivia aquele estresse. Vai lá fora, lava o rosto, respira, né? Toma e de repente são crianças que você sabe que entende a matéria, né? Sim. Que é boa naquilo, mas que falou o nome, prova, ela já muda. Sim. Ela já muda. E aí, quando você vai conhecer um pouquinho também do contexto desse aluno, né? Um pouquinho da casa dele que acontece ali, quando isso vem para você, você começa a entender. Né? Que ele tem que ser aluno nota 10. Por que aquilo está acontecendo, né? Então, assim, além da questão da exigência para nota, né? Qual o ambiente, qual a segurança que ele tem naquele ambiente? Então, às vezes, um ambiente tão vulnerável que ele está a todo tempo em alerta. Então, qualquer coisa é um gatilho para ele entrar em alerta. Porque ele já está em alerta a maior parte do tempo. É um ambiente vulnerável, muitas vezes um ambiente violento, né? Ou um ambiente de abandono. Então, assim... Ele lida com a insegurança a todo tempo. E ele está em alerta porque ele tem que... Eu não falei isso dos pais, eles estarem ali para colocar regra, mas também como proteção. Muitas vezes eles não têm isso. Não tem a proteção, né? Eles não têm. Então, eles estão o tempo todo em alerta. Às vezes, cuidando...
da própria alimentação, cuidando de irmãos, exatamente. mais novos. E quando eu falo de a própria alimentação, não é fazer o miojo, não. É de dar conta de ter aquilo dentro de casa. Né? Não é de falar assim, não, vou fazer o meu próprio miojo, né? Que é uma brincadeira, porque, gente... Mas eu vou fazer um arroz aqui, né? É dar conta, né? De que aquele alimento esteja em casa. Ou preocupado se aquele alimento vai estar lá. Né? Então, assim, existem vários contextos e que, às vezes, a gente precisa ter esse olhar um pouco acolhedor, sim. Né? E aí, naquele momento, é acolher, só acolher. Se uma pessoa está em crise, aí você não vai parar para ensinar ela a fazer enfrentamento naquele momento. Mas você sabe que essa crise vai voltar. Sim. Né? E aí, sim, você vai falar sobre isso para as próximas vezes, como que ela pode, né? E é claro, né? A gente fala, assim, dá 1000 dicas, né? Porque elas são importantes para que as pessoas tenham conhecimento, mas que, né? Buscar ajuda sempre. Sim. Porque se passa de... Se você tá vendo que ali já tá no seu limite, então procure uma ajuda, procure um profissional da saúde, né? Psicólogo, de repente você vai a um médico também. Uma rede de apoio, né? Assim, para os adolescentes, no caso, acho que é um olhar mais dos pais, de verem aquilo, porque de repente eles mesmos não têm vão conseguir, essa noção e pedir de quando socorro, precisa ajuda, né? E até porque, assim, é como a Adri acabou de falar, da questão de vulnerabilidade. Nem todo mundo vai ter o acesso a um profissional da psicologia, por exemplo, vou fazer terapia. Nem sempre ele vai ter esse acesso. No caso, né, que a gente falou da escola pública, que tem hoje esse acolhimento, que, lógico, não chega para todos, né? Mas chega para alguns. Então, eles estão tendo essa possibilidade de conhecer o que é isso, de conhecer um profissional que vai estar ali para ouvi-los e entender a angústia dele, mas nem todos vão chegar a essa rede. Então, é importante eles saberem também que eles podem ter o apoio dos pais ou de alguém que consiga auxiliá-los para eles chegarem até essa rede, que no caso também tem a rede pública de saúde, que a gente sabe que tem algumas questões, até também a pessoa chegar a um atendimento, mas que tem toda essa rede, né, que funciona. Que a gente vai buscar o que a gente... pode acessar, né, dentro da nossa realidade. A gente queria que fosse outra realidade. Né? Mas percebendo esses sintomas, né? Insônia, tremores. Sim, a persistência desses sintomas também. A persistência dos sintomas, né? Procurar de alguma forma. Taquicardia, medos excessivos, né? Ficar olhando e tentar buscar da forma que for possível. Seja no SUS, seja um atendimento... quem tem esse acesso à escola, mas a escola não faz esse papel, né? Sim. Mas que as pessoas busquem isso, né? Que busquem ajuda. Esperamos ter, né, cumprido o propósito, né? De falar sobre um pouquinho sobre a ansiedade. Acho que o tempo foi super curto, tinha muito mais coisa para falar. Mas é isso, gente. Bom, agradecemos todos vocês, né, por estarem nos acompanhando e até a próxima. Quer despedir, Adri? Eu agradeço pelo convite e foi muito bom estar aqui com vocês. Gerou um pouco de ansiedade. Expectativa. A expectativa, mas deu tudo certo. Muito obrigada também pela sua presença, nossa antiga colega, né? E a gente agradece também para quem está nos acompanhando. Esperamos ter sido úteis, trazido boas informações. E a gente espera vocês para o próximo.